Fala pessoal, mais um giro de notícias, hoje um giro de notícias sem vinheta, já entrando aqui no meio da madrugada, porque as coisas podem acontecer. Tô sempre acordado aqui para gravar os conteúdos para os amigos ligadinhos aqui no nosso canal, e o John Textor demitiu o técnico Renato Paiva. E esse seria até o tema do meu giro de notícias em relação à pressão externa do torcedor. Você lia nas redes sociais uma pressão gigantesca em relação ao técnico português, devido ao desempenho da equipe, principalmente no jogo contra o Palmeiras. É um desempenho em que o time não foi ousado. Isso acabou, digamos que no meu entendimento, isso ainda não é uma informação, mas eu vou apurar mais detalhes para trazer para vocês. Mas no meu entendimento, e conhecendo bem o que o Textor gosta de futebol, como que o Textor gosta que o time atue, a maneira, até mesmo colocada por boa parte da torcida covarde que o Botafogo atuou no último jogo, que foi pelo Mundial de Clubes contra o Palmeiras, atrelado talvez a algumas partidas que o Botafogo teve um desempenho muito ruim fora de casa, tenha pesado para a demissão do técnico Renato Paiva. O Botafogo divulgou esta nota oficial em suas redes sociais, falando o seguinte, colocando aqui para vocês. O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo. O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses, com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes e a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil. Textor e a diretoria do departamento de futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e do inédito título da Copa do Brasil. Então, meus amigos, tá tudo ali. Mas, repito, ainda não tem como apurar tudo porque as circunstâncias aconteceram nesta madrugada. A gente tá apurando detalhes e vamos trazer ou aqui ou no meu Instagram, canal do TF. Mas é nítido que, para rolar essa demissão, o Textor não iria deixar que as coisas tomassem o rumo daquilo que aconteceu no início do ano, de você esperar e não ter um trabalho de um técnico já sendo, digamos que, bem avaliado. Eu acredito que não vai demorar muito para o Botafogo já ter um comandante. Jogadores voltarão para o Brasil na próxima terça-feira, provavelmente quarta deve ser folga e na quinta ou na sexta os trabalhos já reiniciarão, isso provavelmente, né? A gente não sabe o que o Botafogo vai fazer de planejamento, visando o Campeonato Brasileiro. A demissão me surpreendeu. Eu não achava que o Paiva seria demitido, sendo bem franco com vocês. Apesar de saber que o jeito que a gente atuou e vinha atuando com o time sem ser um Botafogo que ia para o Botafogo Way, isso incomoda o Textor. O Textor não gosta disso. A gente sabe que o Textor não gosta de um Botafogo reativo, de um Botafogo, à exceção do jogo contra o PSG, que você tinha que ser reativo, mas a atuação que o Glorioso teve contra o Palmeiras, com certeza, isso deve ter pesado, porque era um jogo que valia 72 milhões de reais. Isso pesa no faturamento do Botafogo. Isso pesa no que o Botafogo tem a fazer na temporada. Porque a partir do momento que você perde grana, você também atrapalha todo o planejamento do clube. Ainda mais agora que o Textor, ele saiu ali do comando do Lyon, não está à frente do Lyon, está à frente apenas do Botafogo e de toda a gestão da Eagle Football. O Textor ficará mais à frente do dia a dia do nosso clube. Ele ficará mais ligado ao Botafogo do que antes. Então a gente vai ter mais ali o dedo do Textor no dia a dia do Glorioso. Só não pode demorar para ter um técnico. Tem que chegar logo, esse comandante precisa chegar logo pra gente ter já um treinador pro jogo, sem ser nesse final de semana, no outro, contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Você vai falar, tá aí, falando, TF, Luiz Castro, tá empregado, foi pro time do Caio, ex-time do Caio Canedo, lá nos Emirados Árabes. Arthur Jorge, talvez se não tivesse falado tanto recentemente, o Textor poderia conversar com ele, mas as últimas entrevistas, não sei, né? As coisas mudam no futebol, mas não sei, poderia ser um cara
para conversar com o Textor, mas as coisas ficaram ali numa situação complicada. O Textor deu uma resposta pública, não sei se tem chances. Aí você vai lá, Jorge Jesus foi pro time do Cristiano Ronaldo. Então os nomes mais falados pelo público brasileiro, eles estão ali no mercado. André Jardine, tô só supondo aqui os nomes. Tá ali, foi vice-campeão mexicano, não conseguiu a vaga para o América do México. Será que o Textor vai tentar de novo? O André Jardine é um técnico para ele tentar de novo para o Botafogo? Não sabemos. Mas o que acaba acontecendo? O Mundial de Clubes acabou sendo uma vitrine importante também para a marca Botafogo. Os jogadores também chamaram a atenção do mercado, a estrutura do clube. O Textor deve ter tido vários e vários encontros nesses jogos que o Botafogo teve, com empresários, com pessoas de outras nacionalidades, colocando outros técnicos. Não sabemos. Mas no meu entendimento, isso tem que ser resolvido rápido. E a demissão do Renato Paiva é muito por causa de desempenho. O Botafogo teve bons resultados? Sim, teve bons resultados, mas o desempenho ainda era aquém. Bate muito com o que eu falei no nosso giro de notícias de ontem, né? Que se o Botafogo mantivesse o Renato Paiva, a gente poderia ganhar algo, mas o time tinha chegado no teto. Na minha opinião, não passaria disso que nós tínhamos. É um time organizado, mas que não passaria para um degrau acima. O Toluca do México demite o Renato Paiva quando ele é eliminado nas oitavas de final do Campeonato Mexicano. Levaram o Turco Mohamed para seu lugar e ganharam neste ano o Campeonato Mexicano. Então, o Renato Paiva talvez ele tenha um teto. O time do Botafogo era organizado defensivamente, não sofria tanto defensivamente. Era um time que sofreu apenas 3 gols no Mundial de Clubes. No Campeonato Brasileiro, uma das melhores defesas, mas faltava um passo. Eu acho que o Paiva não seria capaz de dar esse passo e talvez tenha sido o grande ponto para o Textor demitir o técnico português. Agora é torcer que as coisas avancem, que as coisas andem. Assim que tivermos mais informações, iremos passar aqui para vocês, porque é fundamental que o Botafogo já tenha um técnico ainda nesta semana para que a gente trabalhe as partidas importantes pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Já tem daqui a pouco, tem poucos dias de trabalho e que a gente já tenha um novo comandante. Então a notícia é quentíssima. Renato Paiva não é mais técnico do Botafogo. Falem aqui o que vocês acharam. Tamo juntos. Beijos e volta a qualquer hora. Agora tem trabalho pra caramba aqui pra vocês com essas informações sobre o nosso clube. Valeu, fui, fogo neles.